Bem-vindos ao 14º episódio do Pod Migas. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, gente. Mais uma vez a Los Santos aqui de frente com vocês. E hoje, de frente com nós duas, também está aqui dentro do estúdio, doutora Gabi Santa Cruz. Ela que é urologista geral, pediátrica e feminina. Hoje ela vai passar várias dicas, tirar dúvidas, vamos abordar várias questões dessa parte do trato urinário. Ela vai explicar pra gente algumas coisas que com certeza vocês aí estão querendo saber também. Eu tenho muitas dúvidas, muitas. Nós temos, né, amiga? Antes de começar, a gente estava até aqui batendo um papo com ela, para já ir falando, entrando nesse assunto, nas pautas, abordando. E ela já estava, inclusive, explicando algumas coisas pra gente. Mas... com vocês, doutora Gabi Santa Cruz, muito prazer! Gabi. Tudo bom? Boa tarde. A gente já ficou bem íntima, é Gabriela, doutora Gabriela Santa Cruz, mas a gente já tá na Gabi, a gente já vai no diminutivo. Já vamos sim, assim, né? Então, Gabi, fala aqui para o pessoal como é. Você é urologista, você se formou, eu vi lá no seu currículo, em Salvador. Isso, não é me isso? formei em Salvador, fiz a minha especialização lá. Formei medicina aqui e fiz a minha especialização em urologia em Salvador. E voltei para cá, tive a oportunidade de voltar em 2020. E como meus pais estavam aqui, optei por voltar para cá, né? É um lugar bastante legal pra gente morar, né? Tranquilo. Qualidade de vida, né? Exato. Perto da família, né? Perto da família. E aí optei por voltar e tô desde 2020 exercendo aqui a urologia. E esse seu sotaque mega misturado. A gente sabe que você é do Nordeste, mas a gente mas sabe de que área, onde? de que região, exatamente. Então, eu sou original de Recife, mas... Tem muitas amigas lá em Recife, olha aí, meninas. Mas me formei aqui e desde 2020 estou aqui, gosto muito daqui. Então você foi criada em Natal. Fui criada em Natal, estudei aqui. E por que foi fazer a especialização lá em Salvador? Então, eu buscava uma especialização que pudesse me dar muita parte de tecnologia e uma especialização que fosse boa, assim. E aí consegui lá. E lá é um local muito bom, referência tanto na área de pediátrica como na área feminina também. Bacana. E aí... Foram quantos anos lá? Foram 4 anos lá. Uhum. E aí eu voltei quando fui aprovada num concurso aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, na realidade. E aí tive a possibilidade de voltar, né? E ficar junto dos pais. Ficar de junto novo. de meus pais, né? Uhum. E morar num lugar na praia. Ai, muito bom. Delícia. E a urologia, ela veio para o seu desejo de fazer, porque é uma profissão não tão simples para a mulher. Eu vejo mais homens urologistas. Eu fiquei até surpresa quando eu conheci você. Por que você escolheu urologia? Então, hoje no Brasil nós temos mais ou menos 310 mulheres urologistas. É a especialidade na medicina que tem menos mulher, né? Porém, é muito importante a gente frisar, né, que vem crescendo a quantidade de mulheres. Nós temos um grupo de mulheres que são as orquídeas. No Brasil todo. No Brasil todo. Então, nós somos muito próximas, nós temos contato. Temos esse grupo, é um grupo no WhatsApp que a gente consegue tirar dúvida com outras urologistas. E a gente trocar ideias, trocar informações, perguntar. casos. E aí, como é que faz isso aí, o que é que o pessoal do Rio Grande do Sul tá fazendo? E aí, o que é que o pessoal do Rio de Janeiro tá fazendo? Então, a gente consegue ter, né? Nós, aqui em Natal, nós somos 3. Somos 3 mulheres urologistas. Sério, muito pouco. Ao todo? Ao todo. Em Natal, No Rio Grande do Norte. no Rio Grande do Norte, só somos 3. É mesmo? Pra você Isso. ver como é uma área bem assim, mais masculina. Engraçado que eu tava vendo que proctologistas tem muita mulher procto. Isso. Não é? O procto é uma área onde o preconceito é bem menor, né? Mas a urologia, como muita gente tem essa ideia que é apenas o público masculino, então a gente acaba tendo uma resistência maior. E eu quero lhe Mas... fazer uma pergunta em relação a isso. Quando o Loli perguntou isso, por que urologia, que a gente vê mais realmente de homens, tudo. Para vocês, mulheres, vocês sentem o preconceito, tipo assim, do paciente homem procurar vocês? Então, no Nordeste, a gente é uma região que ainda tem um pouquinho mais esse preconceito, mas a gente observa que cada vez
esse preconceito é menor, né? E como a urologia também tem muitas urgências urológicas, então eu acho que assim, quando você está diante de uma urgência, né? Com dor, sofrendo, dor, você nem pensa, né? Nem Se é homem, pensa se é mulher. homem, se é mulher, Verdade, quem tá ali, isso. pensa que vai conseguir te ajudar. Então, a urologia ela é a especialidade que trata do trato urinário, né? De Isso. homens, mulheres e crianças e do sistema reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino é uma grande parte, mas ele é uma parte da urologia. A urologia é um mundo. Pra Olha você aí. ver como é a cabeça do leigo. Porque eu, quando falo em urologista, eu só penso no exame de próstata. Próstata. De próstata, eu só penso nisso. E é um exame, Não, assim, tem super muita constrangedor, coisa. que a gente faz brincadeira, a gente tira onda, mas é um tema super importante. Inclusive, Sim. a gente tá no Novembro Amarelo, que Novembro Azul. Novembro Novembro Azul, Azul. né? Que engloba essa causa especial, importante para o cuidado e a prevenção de um câncer que Isso. pode como matar. o câncer de mama, né? Que a gente faz no Isso. Outubro Rosa. O Novembro Azul vem justamente para conscientizar os homens a também fazer o exame de rotina. Porque é aquela história, né? A prevenção é a cura. Exatamente. O câncer de próstata, ele é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, ele tem mais de 80% de De chance de chance. cura. Então, Como de mama. aí a É. importância da gente frisar que ele precisa ser diagnosticado precocemente. E aí, a importância de você fazer essa prevenção é justamente essa. É diagnosticar precoce, porque quanto mais o diagnóstico ele é realizado precocemente, mais Mais a chance simples de é o cura. tratamento e maior a chance de cura. Doutora Exatamente. Gabi, outra coisa. E como é esse exame? É assim como a mamografia, a ultrassonografia de mama, que a gente tem que fazer a cada 6 meses, pelo menos, depois de uma certa idade. E se tem O de é, próstata, idade. como é isso? É a partir de que idade que vocês aconselham, que é recomendável? Quantas vezes? Se é uma vez por ano, a cada 6 meses? O câncer de próstata, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreio dele, diferente do câncer de mama, que é um exame só, ele é composto por 2 exames, que é o PSA e o toque. Então, todos os homens acima de 50 anos devem fazer o PSA e o toque retal. Alguns homens, né, homens negros e homens com história familiar de câncer de próstata, o câncer de próstata ele tende a surgir precocemente e tende a ser mais agressivo. Então, nesses homens, o rastreio começa aos 45 anos. Certo. Coisa. A tecnologia que você citou, que você buscou e tal, não existe uma tecnologia que evite esse toque, não, que às vezes inibe a pessoa, o homem, de procurar muitos o exame. homens acho que até ficam protelando Por isso. conta do toque Por mesmo. conta disso, que é coisa do machismo e é muito cultural nosso, aqui na é nossa região, cultural, mas entendeu? Mas é como a gente faz o Papa Nicolau, amigo, o preventivo. É muito incômodo aquele negócio lá na Mas gente. é diferente. Só que mas é porque a gente tem outra porque cabeça, o Papa Nicolau você tá entendendo? é feito numa região onde o negócio... Na vagina, amiga. Amiga, mas o negócio já é feito para a entrada dos... Mas entendeu? assim, mas eu acho que é uma prevenção. É uma prevenção. É um questionamento das pessoas como eu, que não tem conhecimento. Hoje em dia, né, existe ressonância, existe toda uma tecnologia que pode ajudar. Porém, como o país da gente é um país Atrasado. muito pobre, Certo. né? Então, nem todo mundo tem acesso a uma ressonância. Sim. Então, Certeza. por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia faz esse screening, né? Que é o rastreio do câncer de próstata. Então, para rastrear, para a gente conseguir ser mais abrangente, para a gente conseguir atingir o maior número de homens possíveis, é importante que sejam exames eficazes e que sejam exames acessíveis. Né? Existe alguma ONG Então- aqui que vocês façam esse tipo de porque de mutirão, tipo, as meninas lá do câncer de mama, elas têm uma ONG que elas fazem isso todo ano, um mutirão, e aí elas fazem para a população exames gratuito, entendeu? Que dá mamografia, que dá ultrassonografia, que faz lá o toque, enfim, para diagnosticar, para fazer a prevenção mesmo. Então, aqui eu não conheço lugares para a gente fazer PSA e toque Que não seja em hospital. que não sejam Em em consultório. clínicas, né? Em consultórios. Existem mutirões, assim, principalmente no Novembro Azul, existem campanhas de alguns municípios, levam os médicos para fazer mutirões, né? Certo. Para tentar atender a A grande população. parte da população, né? E existem mutirões de instituições, né? Eu sei que
sem nenhum conflito de interesse, mas a Liga Norte Rio Grandense, ela tem, ela realiza mutirões para Pra dar mama uma também. demanda, né? Ótimo. Isso. E nessa época, no Novembro Azul, com as campanhas e tudo, realmente tem um aumento na procura? Você sente isso quando você está clinicando? Com certeza. No Novembro Azul a gente observa, né? Principalmente o pessoal que tem uma certa noção da importância da história familiar, né? Então, meu pai teve câncer de próstata, Isso. e aí o pessoal começa Fica a mais procurar. alerta, né? Fica mais alerta. E me diga uma coisa, como é que a pessoa fala aí, quais são os sintomas que aparecem para a pessoa leiga ficar alerta? Assim, isso pode ser um indicativo do CA de próstata. Então, aí tá o problema. A próstata, né? Ela tem a área central e a área periférica, né? Então, o que acontece? Toda próstata, com o passar da idade, é natural que ela tenha um certo aumento, Isso. né? Em alguns homens, esse aumento ele pode ser benigno, um aumento natural. Em outros, ele pode ser um aumento exagerado, um aumento maligno. A questão é que quando esse aumento é maligno, quando a gente está falando de câncer de próstata, a área que cresce é a área externa, é a área que dá menos sintomatologia. Daí a importância do toque. A gente só consegue palpar essa Mas nodulação. aparentemente não dá para perceber, não aparece. Quando dá sintoma, a gente fica feliz. Quando dá sintoma, geralmente são aquelas próstatas benignas. Aí Entendi. acontece a sintomatologia, todos aqueles sintomas que os homens geralmente têm, né? Dificuldade para urinar, jato fraco, jato intercortado, aumento da frequência urinária. A potência Não, não afeta. geralmente não. O câncer em si, não. O que pode afetar é porque o tratamento O do medicamento câncer, que ele vai tomar. a cirurgia, né? Entendi. Que a gente usa como principal tratamento do câncer de próstata, ela tem como as duas principais complicações a incontinência e a impotência. E o estilo de vida do paciente interfere no risco de ter o câncer? Ou se tiver o estilo de vida, alimentação, se exercitar, ajuda? Com certeza. Com certeza, uma alimentação boa, né? Um estilo de vida. Aquele homem que se preocupa, com certeza a chance dele é bem menor. Me diga uma coisa, esse exame que você falou, o PSA, é para medir o volume, Isso, não. né? O PSA... O aumento da próstata, é isso? O PSA, ele é uma proteína, ele é o antígeno prostático específico. Certo. E toda vez que a próstata aumenta, ele vai aumentar. Seja esse aumento benigno, seja esse aumento maligno, seja esse aumento inflamatório. A questão é que quando o aumento é maligno, quando as células entram em reprodução loucamente, ele aumenta bastante e passa dos valores normais e a gente liga o alerta. De sangue, É é um PSA? É um exame de sangue. E qual é a idade que você vê que surge mais o CA de próstata? É em homens, A partir dos 45, né? né? Mas existem também jovens. Existe também em jovens. É bem mais raro. Raro, É mas bem mais existe. raro, mas existe. Entendi. E fora essa demanda de câncer de próstata, esse exame do toque, como eu disse, eu achava que o urologista só fazia isso, mas não é. É muito mais abrangente. Inclusive, deve ter especialidade para a urologia de algumas coisas. Com certeza. Inclusive de causas de infertilidade. É o urologista que trata disso também? Então, o urologista também avalia a parte masculina da infertilidade, né? Aquele exame da quantidade de sêmen, Do de não sei o quê, do espermatozoide, a esperma. qualidade do espermatozoide. Isso tudo vocês que avaliam. Isso tudo o urologista vai avaliar, Tá. né? E me diga uma coisa, em relação ao cálculo renal, porque a minha mãe, ela sofreu muito já, ela já fez 2 cirurgias, inclusive, para retirada de cálculo. Eu tinha um amigo que ele desmaiou no palco, assim, realmente de muita dor. E é uma coisa, assim, que quem não tem, eu nunca tive, mas diz que é uma dor, assim, é a pior dor que existe na face da Terra. Eu já tive. Sério? Aí me diga uma coisa, Fez cirurgia? dá Não um- precisei fazer, graças a Deus, mas já assim, tive. é decorrente de quê que esses cálculos aparecem? Eu tenho um amigo também que ele já sofreu muito, já fez várias cirurgias. Então, o cálculo renal, ele é uma doença multifatorial. Tem vários fatores. O fator genético conta muito, né? Então, é uma coisa hereditária. Se sua mãe teve, mesmo? você tem uma certa tendência, vamos beber água. Eu bebo muito, mas eu, graças a Deus, minha irmã, meu irmão, graças a Deus, nunca. Tem o fator genético, tem o fator também do estilo de vida, né? Então, a Tem nada a ver ingesta... com estresse?
Ou tem também? Não. Não, tem nada Muito a ver. não, mas assim, o estilo de vida vai influenciar no momento que você se cuida, que você bebe mais água, que você tem uma alimentação menos rica em sal. Então hoje o pessoal tem uma ideia de ingerir bastante proteína, bastante creatina, né? Então isso faz A com creatina O é pó, ruim? né? Os pós, né? Que a gente ingere. a creatina. Eu tomo creatina diariamente. A creatina pode prejudicar se você toma a creatina e não tem uma ingesta de água adequada. Entendi. É que nem você consumir proteína, tudo em pó. E você E não gastar, com o né? líquido, porque os rins, não sei o quê, né? Dá Isso, tudo- eles. Ei, doutora Gabi, mas eu queria voltar nesse tema da infertilidade, porque eu acho que é uma coisa que eu vejo muito mais comum do que antigamente. Porque antigamente, quando tinha infertilidade, a gente sempre culpava a mulher. E de uns tempos para cá, eu percebo que também vai para o homem, quando o casal resolve juntos tratarem e descobrirem porque não estão conseguindo engravidar. Isso. O exame, o caminho para se descobrir isso é primeiro no urologista, que vai fazer aquele exame. Isso, na verdade, a investigação, geralmente ela se inicia concomitantemente, né? Tanto a mulher procura o ginecologista dela, como o homem procura o urologista, né? 60% dos fatores de infertilidade são fatores femininos realmente. Mas existe uma parcela, né, de 40%, que não é uma parcela que a gente deve ignorar, de fatores Com masculinos, certeza. né? E é decorrente de quê, essa infertilidade? É genético isso? Ou tem a ver com alguma comorbidade, alguma doença, sei lá, autoimune, alguma coisa que a pessoa já tenha? Não, Ou não? tem muitos ou fatores. alimentação, ou estilo de vida, tipo, bebe muito, fuma muito. Existe isso? Isso também contribui. Sobrepeso contribui, Sobrepeso, né? Então, aham. o estilo de vida vai contar nisso aí, né? Entendi. Presença de varizes, né? Que a gente chama de varicocele, Sim. né? São fatores, é um fator que causa muito, é uma causa que interfere muito na qualidade dos Mas é espermatozoides. cirúrgico, né? Isso aí é uma causa que a gente pode reverter cirurgicamente, né? Aham. Então, isso aí a gente pode atuar, né? É reversível, então. Se for Alguns varicocele. fatores. Se for varicocele, é Eu tenho reversível. uma dúvida. E eu se acho não que for varicocele? Se não for varicocele, Aí a gente tem que ver qual é a causa. Se tem uma causa hormonal, de deficiência de produção desses espermatozoides. Hoje é muito comum no consultório a gente pegar causas hormonais, né? Pelo uso irrestrito, o uso banalizado dos anabolizantes, né? Então a gente pega muito isso. paciente que tem o eixo hipotálamo-hipófise e o eixo que produz, o eixo que é responsável pela produção dos espermatozoides comprometido porque usa hormônio aleatoriamente, se né? caso não tenha jeito, tem como fazer uma fertilização e colher os bons, os que tiverem qualidade, ou nenhum presta Então, daquele homem? Então, aí Depende de depende cada um, do né? espermograma. Isso, aí precisa avaliar o espermograma, ver se ele tem produção, se produz alguma quantidade. Mas existe sim a punção. Pode se puncionar diretamente lá lá onde ele fica armazenado o espermatozoide, né? Puncionar o espermatozoide, puncionar o óvulo, realizar a fertilização fora e colocar o embrião já na mulher. Então há esperança, né? Mesmo Há esperança. Me diga uma coisa, Sempre me há fale esperança. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber, que eu vejo muitos homens jovens hoje em dia fazendo a vasectomia. Que eu vou ser sincera, quando você realmente não tem dúvida, quando você realmente não quer mais, como é que se diz, reproduzir, né? Enfim, eu acho que é o caminho certo. Então, esse Você percebe isso ou não? Percebo. Esse é um tema bastante polêmico. Muito polêmico. Muito polêmico. Inclusive, eu converso com muitos amigos meus que falam, Balita, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu tenho muito medo. Eu digo, medo por quê? Se você já tem seus filhos, se você tem certeza que tem feito, pois é é. reversível, né? A vasectomia hoje em dia. Então, Mas tem um risco. isso. A vasectomia, ela é considerada ainda hoje ela ainda é considerada uma cirurgia esterilizadora masculina, embora ela tenha, sim, né, existe sim a reversão. Essa reversão ela é mais eficaz nos 5 primeiros anos, né? Então, com o passar do tempo, cada vez que demora mais, ela vai ficando cada vez mais difícil de acontecer a reversão. Pela lei brasileira, para você fazer a vasectomia, tem que ter pelo menos 35 anos ou 2 filhos. Exatamente. E aí E me diga uma coisa, é que vem a o polêmica. SUS paga essa cirurgia ou não? É tudo particular. Porque eu soube que a reversão é bem cara, Isso. né? A
a vasectomia ela é considerada ainda uma cirurgia esterilizadora justamente por isso, né? O SUS, ele fornece a vasectomia. Mesmo assim, aqui no Rio Grande do Norte, que a gente observa, os locais que fazem vasectomia são bem poucos. Os planos de saúde autorizam, sim, a vasectomia, porém, a reversão... Com os pré-requisitos, né? Que eles com falam. os pré-requisitos. Porém, a reversão da vasectomia, ela não é padronizada no rol da ANS. Então, reverter a vasectomia, hoje em dia, só se realiza particularmente. Não se realiza a reversão. Eu fiquei curiosa, Pois é. você ia falar da polêmica. Impressionante Agora é a isso. polêmica. E não concluiu. Eu fiquei curiosa. A polêmica é essa da reversão? A polêmica da reversão. E tem uma polêmica também que, antigamente, para o homem realizar a vasectomia, a mulher precisava também autorizar. E hoje em dia não precisa mais. É mesmo? E ele pode muito casar, louco. fazer O cara não tem escondido. opção de querer Hoje fazer. ele pode fazer a vasectomia se ele tiver 35 anos, 2 ou mais filhas. Sem dizer a esposa, Balita. Sem E dizer. aí? Pode acontecer. Não, é isso que eu tô dizendo, mas tô Eu dizendo assim, preferia antigamente, que só fazia com a mulher autorizando. Não, amiga, a pessoa tem que ter o Claro. livre-arbítrio, tem que ter o poder de decisão Então não da vida case. dela. A gente Não, casa e quer ter amiga, filho, que quer ter isso? família. Não, enfim, pensamentos diferentes. Mas me diga uma coisa, e a vasectomia, qual a chance de dar certo e uma porcentagem Então, dos casos assim? a vasectomia, ela tem, geralmente, a chance de dar certo é muito alta. É uma cirurgia muito segura e muito simples para o homem. Bem mais simples do que a laqueadura nas mulheres. Ela vai interromper, na verdade, ela não mexe na produção do espermatozoide. Ela mexe simplesmente no trajeto. Então, ela vai interromper... É como se desse um nó na piroca, é isso? Como se desse um nó. Tipo, desvia o caminho. Não é? É um nó que a gente dá no canalzinho que leva o Que espermatozoide, entendem. de lá de onde ele é produzido, até lá a pontinha mesmo. Então, a gente faz uma secção, dá um nozinho, e aí Gente, impede a saída. Isso é uma tranquilidade. Para a Doutora mulher que Gabi, não quer mais filho também, é. você não tem noção do que é. Como também é uma mega tristeza, é uma frustração para aquela que se envolve com um cara que já teve seus filhos, que é vasectomizado e não quer reverter. Né? Eu conheço alguns casos de pessoas que realmente sofrem, mas assim, e muitos homens jovens estão fazendo isso. Antes de casarem? Não, depois que se separam, que já tem os filhos, aí fazem para não ter mais. Só que o que acontece? Aí casa com outra mulher aí começa nova. a namorar com uma pessoa que não tem filhos ainda, a pessoa cheia de Que vontade de ser mãe. loucura. Aí muitos relacionamentos até acabam. Aí Né? alguns ficam atrás de reverter. Exato. Aí fica aquela dúvida, faço, não faço, né? É complicado. É uma decisão que realmente tem que ser muito bem pensada, né? Doutora Gabi, você já passou desde quando você começou. A gente achou ela tão novinha quando ela chegou aqui. É uma médica muito jovem e, assim, trabalha Mas ela numa fala área... com tanta segurança. Não, né? ela Assim, dá pra ver que você é bem nerd, né? A palavra é essa. Mas, assim, inteirada do que você fala, né? Assim. Mas eu acho que deve ser... Você já passou situações, assim, engraçadas, constrangedoras nessa sua área, em atendimento, em algum caso de cirurgia, algum paciente com efeito de anestesia falou alguma bobagem. A gente trabalha no trauma. Eu falo, minha filha. A gente trabalha no trauma, então a gente pega tudo, né? Então, no trauma tem fraturas, Você tem... dá aquela risada. Gente, ai, me conta. Já ficou chateada? Eu só levo na brincadeira Não, mesmo. a gente tem que levar na brincadeira, porque... E na maioria das vezes é bastante engraçado E mesmo. aí, no caso de fratura, eles chegam contando a verdade pra vocês. Eles falam. Peraí, fraturar o pênis. pingo lá? Você chega lá com o quê? pênis. Fratura? Você nunca escutou, amiga? Fazendo astúcia, coisa que não deve. A Thalita entende, viu, das coisas. Ela tá entendida. Mas eu pesquiso muito, adoro estudar Doutora, sobre pelo inclusive, amor de Deus, comportamento conte um humano. caso aí pra gente rir também. Conte, doutora Gabi. Sem nomes. Sem nomes. Já Sem teve um nome. paciente que era venezuelano. E aí chegou no hospital, no maior hospital do estado. Vocês já vão saber qual é o hospital. Já sei. Então chegou lá com a fratura e eu fiquei com bastante vergonha de perguntar como tinha sido. Aí. Mas tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Ah. Aí eu perguntei assim, mas me diga uma coisa, como foi? Coitado. Aí ele pegou e disse, foi brincando. Aí eu vi que ele não estava querendo muito falar e aí deixei pra lá, já entendi como tinha sido. Aí quando anestesiou,
ele começou a contar tudo. Meu Deus! E como é que tinha sido, afinal? Aí ele tava tendo relação com a brasileira na praia e Minha nossa! mesmo. fazendo astúcias. Minha Gente nossa. do céu, eu pensava que isso era Imagine só... a dor que não deve ser, gente. Ei, como é deve que é doer. isso? Ei, mas a Aí dor como é? do Vocês fazem isso? testículo. Vocês ingessam? É? Vocês... Não, não dá pra É engessar, cirurgia? não. É cirurgia. É porque não tem osso, né? Não tem osso. Então, é só cirúrgico. Só cirúrgico. Doutora Gabi, a dor, quando a gente dá um chute no saco do homem, é aquela dor que diz que comparava só a eles é dor do estrela, parto. né? É. Aí o pênis é outro órgão. Outro órgão. A dor do testículo é maior? É comparável ou não? Não curiosa, sei, que eu não não sei, sabia. mas geralmente, quando o pessoal fratura, eles escutam um estralo. Minha Então nossa! deve ser muito. Gente! Deve ser muito agoniante. Deve ser tipo um pescoço de guiné, de galinha. Ixi! É, eu é, mais não- ou menos por aí. Eu não tenho, tô sentindo a dor. Agora- Imagine o homem. Mais ou menos por aí. Então, homens, cuidado com as as astúcias. astúcias que vocês vão fazer O por aí, pênis viu? é osso ou é músculo? É Na muito verdade, bom. ele é um tecido cavernoso, um tecido esponjoso. É um tecido que ele absorve, ele é capaz de se encharcar de sangue para poder ter a ereção. Quando ele tem a ereção, ele está Irriga, encharcado né? de Ele sangue. irriga pra poder ter Isso. ereção. E quando ele desencharca, aí ele... Mas Aí não começa. tem É possível osso. mas não castrar tem osso. o homem porque Castrar naquelas séries que eu adoro, Outlander, não sei o que, quando esses caras eram estupradores, eles cortavam com pá. Sim. E os homens sobreviviam. Tem até um ator que eu adoro, que ele passava o filme todo sem o negócio. É possível que seja castrado dessa forma, torando mesmo, e ele sobreviva? Isso, existe a cirurgia, até essa cirurgia, ela é importante a gente falar, por quê? Porque existe a penectomia, que é a cirurgia de retirada do pênis, e a penectomia parcial. Mas São isso é o cirurgi- quê? Para pessoas trans? Não, essa cirurgia a gente realiza principalmente para pessoas portadoras de câncer de pênis. E o que é o fator de risco para câncer de pênis, né? Como é que a pessoa desenvolve câncer de pênis? Câncer de pênis, o principal fator de risco é a má higiene. Então, é aquela mãe que deixa aquela fimose na criancinha com pena de fazer a cirurgia porque é criança. Sim. E aí, a criancinha, quando chega no futuro, que fica idoso, ou que precisa fazer a sua própria higiene e tem dificuldade, né? Fica acumulando aquilo Então ali. fale Sebo. diretamente O aqui sebo. para os telespectadores. Explique como é que faz a higienização, que é importante. É importante que consiga escalonar, né? Deixar a glande exposta e realizar a higiene ao redor e depois voltar ao normal. Se não consegue escalonar totalmente a glande, mães, por favor, fazer não esse tenham alerta. pena daquela É, pelezinha que fica, não. E outra coisa, porque seu aqueles- filho no futuro pode ser E tem o candidato sebo, aí. né, também, que fica. É justamente Justo. aquilo que tem que limpar, né? Justamente, o popular Isso. queijo de coalho. Queijo de coalho. Mas quando eles são pequenininhos, a gente tem que limpar mesmo. Tem que fazer a limpeza. Arregaça a Olha cabecinha, aí. limpa, O meu não é? bebezinho, mamãe limpava. Ele fez a também, cirurgia com é. 5 aninhos. Ele Mas fez, é. mamãe levou ele assim no braço. Lembra até hoje, eu e meu irmão, com o Matheus no braço, Meu sobrinho pelado, com fez 5 anos de também. idade. É a idade ideal. 4, 5 de anos é a idade ideal. É. E Porque foi tão simples. Porque nessa idade o órgão só tem uma função, que é urinar. Fazer Isso. xixi. Depois, quando fica grande, começa a ter outras funções. Ei, bem lembrado que Baleta falou dos Dos transexuais. que eles tem os que fazem a Ele não mudança, faz esse a transição. pênis. É. Essa que você falou, não? Então, existe a cirurgia de redesignação sexual. Isso. Na verdade, essa cirurgia é uma cirurgia bem mais complexa, porque não adianta só fazer a penectomia, né? Também tem a questão do... Penectomia. Tem a questão também dos testículos, né? Isso. Então, é uma cirurgia bem mais abrangente. Inclusive, meu... Coloca pra dentro, né, Xixi? Embute ele. Menina, como é que vai ficar o É, negócio? mas é. assim? Às vezes tem... Poxa, faz embutido. E como é que vai fazer a florzinha nele? É justamente Caramba. isso, é trocar de sexo. Trocar de Tira sexo. o pênis e faz uma xoxotinha. Doutora uma florzinha. Gabi, a medicina é muito linda, né? A Vocês medicina fazem é tudo, muito né? abrangente. Urologia urologia é um mundo, né? A gente tem de tudo. A gente tem exames, a gente tem a parte cirúrgica e tem uma parte clínica também enorme. Então, a urologia é muito abrangente. Outra coisa, doutora Gabi, e já que você falou dessa limpeza do homem tem que fazer, que isso é uma das causas que causam o CA de próstata, também tem a infecção urinária,
muito comum em mulheres, que elas também, se você tiver com muita ocorrência, se for muito recorrente, pode ser um indicativo de CA de útero. Não existe isso? Isso, na mulher, né? A principal causa de infecção na mulher que a gente observa é justamente cândida, né? E relações também... E má higiene. E má higiene, né? Porque na mulher o que acontece? O trato urinário ele é muito mais próximo do trato do aparelho digestivo, né? Então, qualquer deslize na questão da higiene acaba contaminando, acaba trazendo fezes, né? Acaba entrando em contato com o trato urinário. E traz a infecção. Mas também tem a coisa de muita relação, né? Daquela coisa do excesso de relação. Tem a coisa do tamanho avantajado também. Não, porque a relação a relação anal não é uma coisa comum. Não. Primeiro de tudo, né? Isso é uma coisa que a pessoa, amiga, a sexualidade... Não é pra você, mas tem muitos casais que até preferem. Eu tô falando de uma forma tradicional, não é? Sim, mas... Porém, isso é uma sexualidade que um tesão que umas pessoas têm e outras não. Eu não tô recriminando, não. Eu só tô dizendo que, tradicionalmente falando, não é uma coisa natural. Não é uma coisa comum. Comum. Mas que tem pessoas que gostam, tá tudo bem, não tem nada a ver com isso. Mas isso causa muito mais doença também, não causa? Principalmente se você quando... não limpar, né? Não higienizar. Principalmente quando acontece o quê? Às vezes acontece a penetração anal e posterior à penetração vaginal. Então, aí você traz infecção de um local que é um aparelho digestivo para um aparelho reprodutor, né? Então, assim, essa ordem interfere. Então, a causa principal da infecção urinária é realmente a higienização. Limpeza. Higienização. Limpeza. Tem a ver também com essa coisa de beber muito líquido, quando você bebe muito líquido, às vezes você consegue eliminar mais rapidamente a urina com infecção, né? O acúmulo de urina faz, quando você bebe pouco líquido, que você não urina muito, né? Faz com que cause infecção, também pode causar, pode piorar. Doutora Gabi, a mulher procura o urologista quando ela sente o quê? Porque eu nunca pensei em ir ao urologista. Muitas coisas. Mulher procura urologista quando tem cálculo. Mulher procura urologista quando está com cistite, alguma inflamação na bexiga. Candidíase também. Mulher procura urologista quando está com incontinência. 90% do consultório tem incontinência. Né? Até mulheres jovens? Até mulheres jovens. Hoje em dia, sim. Mesmo. E é decorrente de que essa incontinência? Olha, as incontinências urinárias, elas podem ser de causa muscular ou de causa neuromuscular. Então, pode acontecer uma incontinência quando a gente observa uma fraqueza naquela musculatura, né? Essa é mais comum em mulheres idosas. Sim, certo. Mas a gente observa, hoje em dia, pessoal muito com fibromialgia, com muitos problemas psicológicos. A minha mãe sofre muito de fibromialgia. É uma coisa mas muito ela não comum. tem incontinência, não. Ainda bem. Bom, tem não. graças a Deus. Agora tem uma tia que tem, inclusive, fez até aquela cirurgia de bexiga baixa. Mas nem todo mundo que tem incontinência tem bexiga baixa. Exatamente. Né? E para isso existe um exame, né? Que é o estudo urodinâmico. Esse exame é importantíssimo. É um exame um pouco mais invasivo, mas quando a gente tem certeza que é uma incontinência, esse exame, ele consegue ver através da pressão, né? A pressão que a bexiga vai exercer. Ele faz um enchimento. Esse exame, ele coloca uma sondinha pelo canal da bexiga, né? Pela uretra. Certo. E vai encher a bexiga de maneira artificial. E esse exame, ele consegue ver como a bexiga vai se comportar no momento em que ela está enchendo, no momento em que ela está armazenando e no momento que ela está eliminando a urina. Então, esse exame vai nos dizer a real causa da incontinência. Se ela é uma incontinência muscular, se ela é uma incontinência neuromuscular, se a gente vai conseguir tratar com medicação, se a gente vai conseguir tratar com cirurgia. O objetivo desse exame é justamente que a gente não faça tá com incontinência, vamos operar todo mundo. Tipo, dar um diagnóstico único. Dá um diagnóstico. Tem que se pesquisar. Tem que se pesquisar a causa, né? Porque senão a gente faz uma cirurgia que não tem efeito. E quando é a muscular, existe exercício para fortalecer essa musculatura? Tem umas mulheres que fazem umas ginásticas. Existe exercício. Dependendo do grau, a gente pode indicar exercício, sim. Existe a fisioterapia pélvica, as meninas trabalham diretamente com a gente. Tá vendo, mandam retorno dos pacientes. Eu tenho muitas pacientes que fazem. Inclusive, minha mãe faz Bacana. fisioterapia. E vê resultado realmente? Vê resultado.
ver resultado. Eu só sei de uma coisa. Eu já tenho salvo aqui, doutora Gabi Santa Cruz. Você vai salvar, porque é a nossa urologista. Porque agora, além de ginecologista, mastologista, endocrinologista, eu vou ter uma visita com a urologista. É mesmo. Vamos sim. Mas é verdade, pelo que eu disse, assim, eu acho que eu nunca tive uma consulta com um urologista, Nem eu, mas eu sabia? preciso, porque eu já tendo levei minha muita mãe. incontinência urinária. Eu tô preocupada. Eu tava até dizendo a Gabi aqui antes do programa que eu acho que é porque eu tomo muita água. Mas deixa eu dizer. Mas pode ser que não seja só isso, entendeu? Mas quando o Ló falou isso, aí agora vocês falando isso, aí me diga uma coisa. Então, assim, toda pessoa que faz muito xixi, assim, é porque tem incontinência, ou a incontinência é você não conseguir segurar, só você não conseguir segurar o xixi. Isso. Né? Como ela sabia, Isso. né? A incontinência é Gostei da isso. pergunta. Arrasou na pergunta. A minha pesquisa, gata. A continência é justamente isso. Existe a hiperatividade, né? Existe a cistite, né? Que a gente, o principal sintoma da cistite, da inflamação na bexiga, é quando a gente observa esse aumento da frequência urinária. Mas a incontinência é justamente isso. A gente classifica a incontinência como incontinência de esforço, incontinência de urgência e incontinência mista. Mas a incontinência é sempre quando você perde. Ela é incontinência de esforço quando você perde com a tosse, com espirro, com um pulo na caixa lá do crossfit. Rindo. Muito, né? Então, isso a gente observa uma incontinência de esforço. Né? A gente observa uma incontinência de urgência quando você está assistindo uma novela e não consegue nem esperar dar a propaganda para ir no banheiro. Você tem que sair correndo, senão você perde. Então, isso aí é uma incontinência de urgência. E as incontinências mistas são aquelas pessoas que têm os dois tipos de incontinência. Então, no caso de Ló, é essa. A minha é normal. De Porque repetição, assim, eu de consigo urgência. Esperar. Não, vou chegar em casa. Não, espere chegar em casa. No Pega o caso, ela tem uma trânsito. urgência, né? Então é de urgência. No caso, ela tem uma urgência, mas ela não tem uma incontinência característica. Ela pode ter uma cistite, ela pode ter uma... Não é doença Não ainda, é posso uma dizer doença. assim? Isso, não é uma Então doença. não é uma doença, é uma coisa natural. Você É vai uma se coisa... prendendo. Ela tem uma urgência maior, mas Entendi. ela não tem incontinência. E me diga uma coisa, lá você atende no consultório. Atende. Qual é a maior queixa, qual é a maior procura dos pacientes para você? Assim, qual é a maior demanda que você recebe Mas em termos de responder sintomas? essa, você atende mais homem ou mais mulher? Ou os dois, assim? Atendo tudo. Mais homem, mais mulher. Atendo muita criança também. Mas o público hoje ainda é bastante misturado. Mas tem muita mulher, obviamente. Até porque lá onde eu atendo no Valfredo. Instituto de Urologia. Qual é o Instituto de Urologia? O hein? Instituto de Urologia, ele fica na rua Ceará Mirim, 264. pertinho. Isso, nós somos 4 urologistas lá. E Bom saber É, também. e- Então, passa já o endereço. Centro de Isso. Urologia. Instituto de Urologia de Natal. Rua Ceará Mirim é aquela do estacionamento lateral de do trás Marista. né? Exatamente. Ai, muito bom, muito bom. Bem E lá nós localizado. Isso, lá nós somos 4 urologistas e atende comigo outra urologista mulher. Então, A segunda é do Rio Grande do a Norte. segunda do Rio Grande do Norte. Então, 75% das urologistas mulheres do Rio Grande do Norte Estão lá. estão lá no Estão consultório. lá. Olha Então, a dica pra mulher que tem constrangimento de ir a um homem, né? E já você vou, faz doutora muita cirurgia? Gabi. fazemos muita cirurgia. Sim, mas voltando à minha pergunta. Lá, qual é a maior queixa? Qual que chega lá para você, a maior demanda? A maior demanda de mulheres geralmente é incontinência. A maior demanda de crianças é geralmente postectomia, é criptoquirdia, né? A maior demanda de homens, geralmente, vasectomia ou Tem muita realmente o homem, quando ele vai no urologista, né? Ele quer prevenir. Ele não quer operar. Homem é medroso. Ele não verdade. quer operar, ele quer Homem prevenir. é manhoso, né? Homem É. não sabe lidar com a Mas dor. lá em casa eu impressionante. tenho 2 homens e eles só vão ao urologista quando sentem alguma coisa. Aparece alguma coisa, eles não fazem como a gente vai, a nossa ginecologista, a Isso. nossa mastologista. Vou pegar no pé. Olha a importância de você ir. E outra coisa, agora que você falou também, eu tô lembrando, o meu filho, quando ele tinha 13 anos, meu filho mais novo, ele sentiu um nódulozinho no saquinho. Eu levei ele no urologista, aí fez exame, fez ultra, não sei o que, não era nada. Ele disse que era uma coisa que, com crescimento mesmo, sumia, não sei o que, era coisa hormonal, eu acho. Alguma coisa assim. Existe isso, não existe? Existe. Pronto, aí realmente não deu mais nada. Mas já então, nunca mais voltou. E que eu lembro, meu mais velho também nunca foi, porque também nunca teve nenhuma queixa. Mas era isso que eu ia perguntar, porque nós mulheres, a gente é ensinada e somos educadas para, a partir dos 14, quando vem o primeiro Já vai ciclo no menstrual, ginecologista. a gente já começar acompanhamento com a ginecologista.
E o homem, agora a gente conversando, não existe essa existe. educação, Não essa existe. conscientização, entendeu? Não existe. E deveria existir, é legal que tenha um acompanhamento a partir de certa idade, ou não tem essa necessidade? Não existe essa obrigatoriedade de um acompanhamento, de fazer... Vem aqui olhar meu saco, doutor. de fazer Uma aquele vez no negócio ano. a cada 2 meses, não existe. Mas existe sim. Eu acho que é interessante sim ir anualmente, né? A partir de que idade? Dos 15? A partir de que se inicia a vida, Que perde a vida virgindade, sexual. que perde a virgindade. É. E qual é a Ei, idade? caramba. É a idade, assim, mediana, assim, que eles começam a perder a virgindade. Hoje em dia, por volta Depende de cedo. cada um, né? Depende de cada Mas um. é cada vez mais cedo. Cada vez Cada mais vez cedo. mais cedo. É a internet, né? Acho que a culpa é da internet. Cada vez mais cedo. É sério. Sensualiza. Então, é o acesso, aí vai sensualizando, provoca a sensação do desejo. E me diga uma coisa, ai. você passa também por situações, eu fico imaginando, porque assim, devem chegar homens lá, Pois é, Com muitas certeza. queixas, como e é, homens doutora carentes, e Gabi? homens inseguros, que não têm coragem de conversar, talvez com sua esposa, com sua parceira, e vai pra você, querendo que também ali buscar uma terapia. Tem. Existe. Tem muito. Não é tipo assim, Homens querendo se abrir jovens. sobre a impotência, que Não, tem e dificuldade Você para. imagina, doutora Gabi, quando meu marido ou meu filho foram ao urologista, aí eu pergunto como foi. Não, eu cheguei lá, vergonha da porra, fiquei olhando assim pra cima. Tá? Aí eu tô imaginando, doutora Gabi, tão meiga, doce. Aí ela chega lá, bom dia, boa tarde. Aí como é? Doutora Gabi, você, tipo, natural, nem aí. A gente tem que Nossa naturalizar Senhora, a situação, né? gente. Então, assim, acontece às vezes, né? Que a gente observa, assim, paciente jovem, vai e diz, olha, eu tô com disfunção erétil. Oh, meu Aí você tem Deus. que investigar, porque a maioria das vezes... Que é broxa, isso? Isso. É. A maioria das vezes não é uma disfunção, né? Não é uma causa fisiológica. Ansiedade, A né? maioria das vezes É cabeça. é cabeça. E você, aí você tem medicação, tem tratamento, você indica, como é que você Indico. conversa Isso, com a gente vai procurar ver qual é a causa, né? Se é uma causa fisiológica, a gente vai pedir os exames. Você manda ela pro terapeuta, pra psicóloga. A gente manda. A gente pede muita ajuda. Mas hoje em dia, amiga, deixa eu dizer, hoje em dia. Fale tudo, Hoje em doutora dia, Gabi. academia e terapia Cura tudo. quer Quase ver quem tudo. não precisa. Quem não precisa e atire a lógico. primeira pedra. Muito bem. Ei, Eu tô cê- cursando psicologia, inclusive. Olha aí. Sério, Tem uma e acho que modinha. realmente é bom pra todo mundo. Mas tem uma modinha na juventude do Viagra, da história do Viagra. Até tá para aí. que o namoro dure mais, porque ele se sente mais poderoso. E pra eu mostrar escuto que é o falar fodão, sobre que isso. consegue muitas Em vezes. primeiro lugar, que é péssimo. Mulher nenhuma gosta disso. Não. E segundo lugar, quais são os danos que isso causa ao longo do tempo desses jovens que acham que isso é muito bacana hoje, mas vai se lascar. Exatamente. Pois é, isso pode causar isso aí. Às vezes atrapalha a própria mente, né? O cara fica meio Tão que na ansioso. mente que aquilo ele depende daquilo. E aí, Aí não E consegue. depois que futuramente, para de ele não usar, consegue. Não consegue, porque fica É igual viciado o Zolpidem, naquilo. que eu estava viciada, tomando há mais de 2 anos. Exatamente. Já era automático. Eu já ia pra cama, tum. E eu comecei a ficar com medo, meu filho fazendo uma lavagem cerebral em mim. Eu disse, não, eu isso, vou Deus me conseguir. livre. Eu vou conseguir. Resultado, eu tô há uns 6 meses dormindo muito melhor. Sem. Sem o Tá Zolpidem. vendo? Tudo Coisa que eu cabeça. achava que eu não conseguia. Então é a mesma relação. É a mesma Com relação. certeza. É. Amiga, outra coisa, você entende que pro homem ele ficar ereto, ele precisa a cabeça tá conectada com aquilo para ele poder sentir aquela coisa. É. Mas é. Hoje em E dia, se você não tiver. Porque a gente, a mulher, a gente vai armar a barraca, a gente não. A gente é só dar a conchinha para eles fazerem a brincadeira. Ai, não Deus. é? exatamente. E o Hoje em homem, dia, Essa fala. Érica tá vermelha. Mas, Gabi, não é? ainda bem que eu nem vi que ele tava Amiga, mas eu falo muito isso, tá entendendo? Então ele tem que estar muito emocionalmente ali conectado naquele momento. Aí você imagina um cara que ele tá desde cedo acostumado a, como é que se diz? A estimular aquilo com medicamento. É fogo. Na hora que ele tira, Complica. a cabeça Propriamente dele não dele. vai junto. Não vai junto. Entendeu? Exatamente. Mas Pode por- fazer é. o que for, amiga, mas é foda. Então, assim, é difícil É isso. difícil. Fora que também tem um risco, fala aqui para os jovens que fazem isso, de infartar. Isso, Não risco tem- cardiovascular. Misturam com álcool. Pois é. E, não é? Exatamente.
É igual Gabi, anabolizante, que eles Igual tomam, o uso do anabolizante. insistem em beber e também atacam, não é isso? Do mesmo Isso, jeito. fígado, tudo. Mas você já teve necessidade, porque você vai tratar e ver porque é que tá tendo aquela coisa broxando. Isso. Aí você receita muitas vezes o Viagra, ele é fundamental em alguns momentos. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, ele pode até ajudar. Porque, às vezes, a pessoa está tão mal psicologicamente, se sentindo tão ruim, que quando ele começa a ter uma, duas relações que já começam a Aí dar dá certo, uma- aí vai fazendo Ele aquela... vê que o não faz desmame, bem lindo, Vai fazendo né? desmame, né? Vai fazendo aquele... Mas aquele... entenda, mas pode ser que ele queira fazer o desmame para testar, né, a capacidade dele. Mas aí é fogo, porque aí se não conseguir de novo, aí ele já vai viciar. Geralmente a gente usa com apoio Tem psicológico, que né? ter uma terapia, gente. Tem que não ter. adianta. Então a gente inicia a medicação e ao mesmo tempo a gente inicia com a parte da psicologia. E aí quando ele vai tendo um determinado número de consultas, quando ele vai começando a ter uma resposta boa, a gente vai começando a fazer o desmame. Olha, veja se você consegue tirar em uma relação, veja se você consegue tirar em duas relações. E aí o cara tem uma relação com, uma relação sem, e aí daqui a pouco ele tira. E chega homens lá, preocupados com o tamanho do pênis, assim, e querendo que você solucione aquele problema. Chega também. Não é? Chega também. Deve chegar tantos casos E hoje pra em você, dia assim. hoje em dia existe, né, o urofil, né, que é uma técnica utilizada para ele não aumenta o tamanho, Tipo aquele mas ele PDO que a gente coloca em É, rosto. o nosso ele aumenta a último tipo aquele fio de entrevistado. ouro. é um fio de silicone, né, é um ácido hialurônico, tipo o que a gente bota no lábio. Farinas falou Alex no último Farinas programa falou. que Ele ele- disse que tanto aumenta no tamanho quanto na espessura. Mais na espessura, mas e você existe faz sim. esse procedimento? Eu ainda não faço, mas aqui em Natal já tem um colega que faz. Urologista. E realmente Urologista. funciona. Aumenta. Mas a Alex Farinas também falou que é como procedimento tipo facial, que tem um tempo de validade. Isso. Né? Você tem que ficar refazendo. Isso. Né? Isso. Homens que usam... que eles colocam. Não, é como se fosse um... Amiga, que não é dele, que perdeu. Sim, é a prótese. A prótese. Prótese. Homens que usam prótese, eles têm a ereção normal, eles só têm ereção se tomar a medicação. Existem dois tipos de prótese, na verdade. Existe a prótese inflável, que é aquela que os famosos usam. Inflável. Inflável. Uma Aí tem uma bombinha, bombinha. Uma que bombinha. Isso, é? ele Tem uma bombinha colada no corpo. Não, a bombinha fica na bolsa escrotal. Aí e aí fica ele aperta. apertando, é? Meu Deus. Aperta só uma vez e. Meu Deus, daí. Gostou, ela gostou. Minha gente, são curiosidades que a Existe. gente Mas tá aqui. vocês aí devem estar gargalhando também. Porque todo mundo tem vontade de perguntar e muitas vezes não tem Exato. coragem. E é por isso que a gente traz nossos convidados. Por isso que existe o profissionais, pó de migas, pra entendeu? esclarecer pra vocês. Tá? E existe a prótese que é a prótese de mais acesso, né? Que é a prótese A mais que o- convencional. mais convencional, que é a prótese que o SUS fornece, né? Que é a prótese semi-rígida. Essa é aquela que A bicha fica o tempo o todo. tempo todo Gente, é uma mas haste de haste de prata bem fininha Gente. e volta no silicone. Então ele consegue dobrar, né? Mas fica o tempo todo no popular Na hora que Nossa. tira meia a coisa, bomba, no pá. popular meia bomba. Gente Isso. do Aí ele- céu. Mas é você que recebe ele é pacientes visível? assim com essas próteses lá? É visível também? É visível. Você- Não, a prótese. Sim? Não, a prótese ela é colocada dentro do corpo cavernoso. Você não consegue ver a prótese. Mas Mas tem gente o que pênis coloca ele fica só- toda hora meia bomba. E a sensibilidade também continua a mesma. A sensibilidade é preservada. É. Coisa, me né? diga uma coisa, aí Bacana. faz só porque acha o tamanho do pênis pequeno? Não, porque- geralmente essas próteses, a principal Quando a pessoa indicação tem de doença. prótese é a principal causa hoje em dia de disfunção erétil é o diabetes mellitus. Né? Então, os pacientes diabéticos, importante eles falar também. eles vão perdendo A a potência, né? Então, eles vão perdendo a potência, vão perdendo a ereção. E aí, coisa, gente. e aí, chega um ponto que a medicação não consegue Não resolve mais mais. resolver. Né? A gente muda para medicação intracavernosa, que é uma injeção no corpo cavernoso. Isso. Quando a medicação intracavernosa começa a não resolver, aí realmente precisa colocar a prótese, né? Entendi. E isso acontece só em idosos, normalmente, ou não? Pode Na acontecer. maioria das vezes, sim. Mas pode acontecer. Pacientes com anemia, lá na Bahia é bem mais comum, pacientes falcêmicos, né, com anemia falciforme, são pacientes que têm, eventualmente, episódios de priapismo. que são- É aquela anemia crônica, é uma anemia Priapismo. 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 Priapismo é uma ereção involuntária
por um longo período de tempo. Então, isso acaba também que destrói o corpo cavernoso e causa, é uma das causas de impotência. Maria, às vezes o Isso cara nem tá começa- precisando e o negócio... Isso começa em gente jovem? Isso acontece em gente jovem. Mas isso acontece, essa ereção acontece por algo visual? Não, geralmente... Ou é só... É Involuntário. involuntário? Então, depende, Ou é né? porque ele tá vendo um filme, uma cena, ou vê uma mulher, não sei o O quê. priapismo ele pode acontecer por várias coisas. Vários né? fatores. Vários fatores. Pode acontecer em pacientes falcêmicos, são pacientes que têm uma hemácia deformada, né? Naturalmente já nasce com esse problema. E desencadeiam a crise falcêmica, pode ser com priapismo, pode ser com a dor óssea. Pode acontecer em pacientes com uso de drogas, né? Sim, Cocaína com certeza. e outras drogas. Uso indiscriminado de medicações como a tadalafila, como medicações intracavernosas para ereção, podem causar um priapismo e podem prejudicar. Essas medicações que o Ló acabou de falar, esses Zolpidem, essas coisas para a pessoa dormir, para não sei o quê, também Pode, não psicotrópicos pode? Psicotópicos. de longa... Não é? Ou seja, queridos, cuidem do negócio aí de vocês. Porque as mulheres de vocês querem vocês ativos. É E a mulher verdade. se cuida tanto, eu acho E assim. a mulher A mulher também. se cuida tanto que o mínimo que o homem pode fazer é cuidar dele, que é o principal órgão dele, certeza. né? O homem é a autoestima, a masculinidade. Exato. Tem que cuidar, procure o seu urologista, faça os exames precoces para... Outra Tratar. coisa, doutora Gabi, e me fala aí, fora todas essas doenças que a gente já falou, assim, tem as doenças também venéreas, Isso. né? Explique o que é Que- doença venérea. Não, Doença venéreas são venérea popular doenças e ST sexualmente hoje em dia. transmissíveis, Isso, né? infecções sexualmente ST, transmissíveis. Exatamente. Aí, mas explica aí, porque também existe, as pessoas acham que com adolescentes, esses meninos que estão iniciando essa carreirinha deles, vão muito para esses cantinhos. Tem a com história da meninas camisinha fáceis, que não entendeu? querem usar. Não querem usar. Então explica aí também, dê uma aulinha assim, entendeu? Exato. A camisinha, ela previne não só da gravidez indesejada, né? Com Ela certeza. previne de outras doenças, de todas as doenças, na verdade. É um único HIV, os DSTs. método de prevenir tudo, né? E justamente do mesmo modo que a gente pega uma clamídia, que é uma doença que a gente consegue tratar facilmente, né? O mesmo jeito de pegar a clamídia é o mesmo jeito de pegar HIV. Clamídia são aquelas verruguinhas, é? Essa é HPV. HPV, que tem até a vacina para os meninos Que hoje tem em a dia, vacina viu? e hoje em dia tá no Vacina calendário do seus SUS. filhos, 13 exatamente. anos. A partir dos 13 anos. Meus filhos tomaram, Os filhos, Manuela e os homens Mateus. tinham que tomar, mas mulher já tomava. Para os homens que começou, não foi? Começou Uma o conscientização SUS, agora uns anos todos atrás. tomam. A partir dos 13 anos já. É porque tem Exatamente. esse... No meu tempo ainda Essa- não tomavam. Não? Não tomava. Os Não. homens, No inclusive, meu os homens- tempo, como se ela é uma menina. No meu tempo a gente doutora não, Gabi. no meu tempo a gente não Tomava, tomava. não. Minha mãe é ginecologista Ah, e aí a gente tomou particular. Sim. Então, No tempo da gente não tinha o SUS, não fornecia. Pouco tempo que o Faz SUS pouco passou tempo a que dar passou. essa E vacina. As mulheres já existiam, inclusive. Mas quando- particular É isso que eu só. digo. Particular. Quando a gente levava. Eu não tenho E filha era mulher. caríssima. Era caríssimo. Era. 400 e tanto na época do Manuela. Era, exatamente. Mas agora, como ela disse, tem no SUS para homem e para mulher. Então, e cada vez mais cedo, a partir dos 13 anos. 13 anos, tá Não no é calendário vacinal. É. 13 anos. Mas Doutora explique Gabi, que você estava falando, que a camisinha ela não aí- previne só a gravidez, mas também as Aí doenças. aproveite e complemente essa resposta falando que isso é um mito, eu acho. Dizer que a camisinha tira o prazer, que não é a mesma coisa, que não sei Sim, o quê. também tem isso. Não, a camisinha realmente ela é pra aquela. Se você acha que diminui, né? Então tenha um parceiro fixo e de confiança. Né? Mas Exatamente. acho que inicialmente, acho que pra gente, né? Acho que evitar. Pra esse Não povo só. que tá experimentando, que tá Exatamente. conhecendo, começando nessa vida, tem que usar, meninos. Tem que Tem usar. que usar, meninas. Sabe, peçam Principalmente ao seu as crushzinho, mulheres. ao seu namorado, que use, sabe? Porque às vezes eles têm vergonha também. Então você vai lá, tome atitude. E existe a camisinha feminina também, né? Existe também. É o diafragma, que coloca por dentro. Ela é um anel maleável que coloca e ela tem o siliconezinho. Então, Mas, gata, eu vou dizer, a gente já tem muita função e se preocupa com muita coisa. Pois é. Homens, vocês empacotem! Porque a gente não é obrigada também a andar com Isso, camisinha muito de bem. bolsa agora, não. Como mãe Ai, vocês, Minha viu? mãe diz a meu filho, né? Ela Ora, a faz gente já você faz todo saque mundo, esse então vai ter que andar negócio. com camisinha pra mudar. Porque não tá brincadeira, não. Não, E amiga, é principalmente homem sério. solteiro que fica aí, né? Eu lembro minha mãe, pra você ver, olha, meu irmão tá com 44 anos. Vai me matar, porque eu disse
Conta. Mas a Tinho sempre foi muito danado. E a Tinho, desde muito cedo, agora ele é casado já há 30 anos com minha cunhada, mas assim, quando ela é novo, jovem, adolescente, meu filho, toda feira que minha mãe ia, supermercado, botava as caixas lá. Os amigos iam pegar lá em casa, nas gavetas dele, pra ir poder pra noitada. Mas pra você ver, amiga. E porque... ele não usava. Não, amiga, eu não sei que eu não andava com ele, mas eu não sou fiscal. Mas acho que ele usava. Eu acho que usava, querida. Acho que usava. Com a caixa ali, Ainda né? distribuía para os amigos, porque assim, mas pra você ver, que até nas famílias existe também essa coisa do preconceito, do Existe, receio né? de ter essa conversa com os filhos, Existe. entendeu? E que é muito importante. E que sua mãe já fazia. E que minha mãe já fazia, exatamente. Mas é falando em importante. preconceito, eu tava pensando, olha o tipo de programa que a gente tá fazendo, os assuntos que a gente tá abordando, de Abordando, uma forma é. tão natural. E eu É. tenho certeza que as pessoas que vão assistir, os pais, as mães, os filhos, vão... Porque aqui foi riquíssimo para mim, de várias informações que você trouxe, de coisas que eu não sabia, a questão da mulher procurar o seu urologista, a importância, tudo que eu sinto com relação aos órgãos sexuais, eu vou logo na minha ginecologista. E tem coisas que a urologista também super E a gente resolve. recebe, né? A gente recebe muitas Exato. pacientes. Quando o ginecologista vê que já fugiu da área dele, a gente recebe muitos pacientes Já faz a encaminhados indicação. Olha só. Do ginecologista, né? Maravilha. Muitas pacientes. Maravilha E mesmo. me diga uma coisa, doutora Gabi, as mulheres, elas também lhe procuram assim com queixas, tipo, vamos supor, que o marido tem muitas parceiras, que não sei o que ela adquiriu uma doença e Essas aí geralmente vão mais pro gineco. para ginecologista, Essas aí né? geralmente vão mais pro gineco, é. E você, quando Mas detecta, o oposto acontece. deles falarem para você? Deles perguntarem. E aí, será que eu posso ter pego isso? Porque não tem tantos casos, né, de homens que saem com 10, com 30. Tem aquele caso do cara que transava com defunto, lembra? E que leva... como é que é o nome daquela doença? É Necrofilia, é. Necrofilia. Quando você falou do pênis que quebrou. eu pensei logo, pegou um jumento, um animal. Mas tem homens que não tem mesmo, né? Tem muita coisa, essa coisa do Tem interior. os não sei o que. doentes Tem. que pegam animais. Gente, que Galinha. loucura isso. Como a né? bichinha da galinha, mulher. Mata, né? Mata. Eu acho que mata. Gente do céu, pelo amor de Deus. Mas me diga uma coisa, e para essas doenças venéreas, qual é o tipo de prevenção? É só a camisinha mesmo? A camisinha é a principal prevenção. A grande maioria delas tem até tratamento, né? Mas existem o que preocupa a gente não são essas. O que preocupa a gente realmente é HIV, né? São as hepatites, Como né? é que tá Hepatite o índice C. de HIV, doutora Gabi? Tem Ainda é muito aumentado? alto. Na verdade, assim, o que a gente pega, assim, no consultório, geralmente são aqueles pacientes até controlados, né? Como tem o coquetel, então a gente observa que ainda é maior na população homossexual, né? Porque, enfim, ainda é maior. Mas, hoje em dia, a gente observa como o acesso, né? Como o tratamento está sendo uma coisa bem difundida. A gente observa que eles são, os que eu tenho visto aqui, todos muito bem compensados. Controlado. Mas o que Muito eu- bem mas, controlados. por com o exemplo, Vida coquetel. normal. Você, Que bom, né? hoje a Graças pessoa com a Deus. HIV, ele pode ter uma vida normal. Pode ter uma vida normal. E ele pode, inclusive, fazer um tratamento, não tem isso, que não transmite. Isso, hoje em dia tem o que a gente chama de, tem o que, isso ainda é uma coisa super, hiper, ultra nova. Nova, mas tem eu o, andei lendo o sobre PrEP isso. e tem o PrOP, que eu não sei como é. É uma pré-exposição. Certo. Quando você vai ter relação com alguém que tem HIV, você já toma a medicação antes Pra não contrair. para você não contrair. Certo. É o PrEP, é o que ele chama de PrEP, Porque, pré-exposição. inclusive, eu li que um cara, um ator, não vou lembrar. Enfim, ele tem há mais de 5 anos que ele descobriu, mas ainda assim o companheiro dele quis permanecer com ele e ele não passa. Isso, porque toma o Porque toma- pré-exposição. E você recebe muitos casos de HIV lá pra você ir perguntando como é que faz com parceiro, que tá com parceiro, como é que faz. Na verdade, a maioria dos pacientes soropositivos, eles são acompanhados pelo infecto, né? Então, são pacientes que chegam para mim já sempre Mas eles falam controladinhos. pra você Falam. que tem. A maioria Tem que fala. falar, não é? A maioria fala. Fala. Até porque, geralmente, eles vão tratar uma decorrência, né? Algumas doenças, né? Como a gente observa a balanite fúngica, né? O que é balanite fúngica? Balanite fúngica, o que a gente observa é uma inflamação, né, causada por fungos na glande. Aquela glande vermelha que quando Sim. bate água arde. Então, aquilo ali... Já é um sintoma, já é uma aquilo ali é um fungo... característica de quem tem HIV. Aquilo ali é um fungo que mora ali.
O Tá. fungo, ele vive em harmonia com a nossa imunidade. Entendi. A partir do momento que essa harmonia ela é quebrada, ou o fungo se reproduziu mais e quebrou a harmonia, ou a imunidade caiu. E o paciente soropositivo, ele é um paciente em constante imunidade baixa, né? Com certeza. Então, quando cai a imunidade que aparece aquilo, ele procura o tratamento, né? E é aí importante- procura vocês. Procura a gente. E aí é importante a gente dizer que precisa estar com a taxa bem controlada, precisa estar com CD4 controlado, precisa estar usando a medicação para o tratamento da gente poder ter um efeito bom. E mesmo controlado, como é hoje em dia, deve ser um diagnóstico como um câncer, amiga. É Com uma coisa que, certeza. nossa, Você pra o conviver com aquilo, né? ai, porque não tem cura, né? Ele é controlável, não mata como matava antigamente, mas Mas o fato é que Mas o ainda paciente existe a ignorância, que nem existe todo a mundo ignorância, quer, né? preconceito. Às vezes o paciente quer ter a filho, vai negação, passar para é, filho. né? exatamente. e não passa, né, doutora? Passa. Porque passa pra mulher e a Obrigatoriamente, mulher passa Mas pra não tem também. mulheres com O homem é- HIV que amamentam e que o filho não é? Não, que é negativo, amiga, tem acho que não? não tem, não. Eu acho que não. A mulher Às vezes tem perde. alguns. O homem pode Eu acho- transar com a mulher que tem HIV e não contrair, mas a mulher, naturalmente, ela pega. A mulher, A mulher pega. Você tá entendendo? ela pega. A merda é essa. Agora, gata, olha, eu vou lhe dizer, eu tô encantada com você. Eu também, foi uma grande surpresa. Gente, foi maravilhoso. Tá acabando, nosso tempo acabou. Doutora Gabi, gente. muito obrigada. Você foi assim, Você sensacional. foi Você incrível. é leve. A gente começou na próstata e terminou nas duas. Não, e rindo. Mas é isso, mas é isso que é o bacana, sabe? Porque a gente faz realmente um mapeamento. O nosso A gente programa é isso. vai puxando, é como se fosse um cordão de lã, a gente vai puxando Exatamente. e a gente não ensaia, a gente não faz. Não tem interrupção. Não tem roteiro. nada. Não, ao é no vivo, improviso cru. e é aqui. E é por isso que é tão bom o nosso Pode Migas e só melhor. Mas foi muito, um prazer enorme. Ela vai só brindar, né, gente? Porque ela vai igual que é fazer bom cirurgia. nada. Vai fazer cirurgia. Mas foi muito bom. Foi Obrigada, ótimo. Gabi. Obrigada a Prazer vocês. enorme. Tenho certeza. Deixa o seu arroba aí, pelo amor de Deus. Arroba doutora Gabriela Santa Cruz. Sigam lá. Anota. Gabriela Pra botar com no- ela ou com L ou com dois L? Gabriela simplíssimo, um L só. Santa Cruz. Adoro. Santa Cruz.